você está prestes a entrar em um território onde poucas pessoas se aventuram. Aqui no Contos Desconhecidos, cada história é uma porta e nem sempre sabemos o que espera do outro lado. Existem relatos que atravessam gerações, outros que nunca deveriam ter sido contados, mas todos carregam um fragmento daquilo que chamamos de real e do que existe além dele. Agora, silencie o mundo à sua volta. Coloque os fones e ouça com atenção. Os relatos começam agora. Diziam que ninguém sobrevivia mais de uma noite na Casa dos Sussurros. Alguns ouviam vozes, outros viam sombras atravessando portas trancadas. Mas todos, sem exceção, saíam marcados, como se algo tivesse entrado com eles e saído junto. Naquela noite, porém, alguém iria entrar e permanecer. A Casa dos Sussurros ficava no fim de uma estrada estreita, engolida pelo mato e por árvores tão antigas que pareciam dobradas pelo peso das décadas. O lugar já fora uma residência comum, até que a família Armand desapareceu inteira numa única madrugada. Sem gritos, sem rastros, sem explicação. Apenas silêncio. Um silêncio pesado, quase sólido. Desde então, moradores da região evitavam caminhar por perto ao anoitecer. A casa parecia respirar. As janelas, mesmo quebradas, davam a impressão de acompanhar quem passava na estrada. E segundo os mais velhos, quando o vento batia forte, era possível ouvir algo. Não um assobio, não uma porta rangendo, mas vozes sussurrando nomes. Foi esse tipo de história que atraiu Daniel Moura, um documentarista que dedicava seu tempo a investigar mistérios regionais, lendas urbanas e casos supostamente paranormais. Seu canal, apesar de pequeno, tinha seguidores fiéis que imploravam para que ele visitasse a infame casa. Depois de semanas pesquisando arquivos antigos, depoimentos de moradores e notícias esquecidas, Daniel decidiu que era a hora. Ele queria registrar tudo: ruídos, temperatura, possíveis aparições. Queria provas, queria verdade. E secretamente queria fama. Ao estacionar seu carro na beira da estrada, o sol estava prestes a desaparecer atrás das árvores. O céu tingia-se de um vermelho estranho, como se anunciando algo. Daniel não era supersticioso, mas sentiu seu estômago se contrair. A casa estava mais destruída do que ele imaginava. Tábua alguma parecia firme. A pintura descascada denunciava anos de abandono. Um cheiro de madeira úmida misturado com terra e mofo escapava pelas janelas como um hálito pesado. Ele respirou fundo, ligou a câmera presa ao peito e murmurou para o microfone: "Se eu sumir hoje, já sabem onde procurar." Forçou uma risada nervosa e empurrou o portão enferrujado. O som ecoou alto demais, como se tivesse despertado o terreno inteiro. Ele olhou rápido por cima do ombro, mas não havia ninguém ali, apenas o cair lento das folhas secas. A cada passo, o ar parecer ficar mais denso. Havia eletricidade, como antes de uma tempestade, só que o céu estava completamente limpo. A sensação não vinha de fora, vinha de dentro da casa. Daniel passou pela porta principal, empurrando-a com dificuldade. Ela rangeu com um tom estranho. Não parecia madeira, parecia linguagem, como uma queixa. O hall de entrada estava coberto por poeira, móveis tombados e marcas profundas nas paredes, como arranhões. Ele acendeu a lanterna e começou a narrar para a câmera. De acordo com relatos antigos, os sussurros começam depois do anoitecer. Alguns moradores dizem que a casa repete o nome de quem entra. Outros juram que ouvem passos no andar de cima. Antes que ele terminasse a frase, um estalo ecoou pelo teto. Um estalo seco, como alguém pisando em uma tábua solta. Daniel congelou. Deve ser madeira, pensou. Mas a madeira rangia devagar, gemendo com o peso de algo. Não parecia dilatação, nem vento. Era pesado, ritmado. Passos, no andar de cima. Ele engoliu seco. Certo. Vamos começar a investigação logo, disse,
tentando soar profissional. Quando avançou pelo corredor estreito, percebeu algo ainda pior que os passos. Um sussurro baixo, quase musical, fluindo junto ao vento que atravessava as frestas. Não parecia um ruído ambiente. Parecia uma palavra. Parecia um nome. Parecia o dele. Daniel parou. A lanterna tremeu em sua mão. Deve ser minha cabeça. Só minha cabeça. Mas o sussurro se repetiu. Agora mais perto. Agora mais claro. Agora incontestável. Daniel. O sangue gelou. E naquele instante, ele percebeu que ainda era cedo demais. A casa nem tinha começado. Daniel respirou fundo, tentando recuperar o controle. O eco do sussurro ainda vibrava em sua nuca, como se houvesse sido soprado a centímetros de distância. Ele forçou a racionalidade a dominar seus impulsos. Microfonia, vento, sugestão mental. Murmurou para si mesmo. Mas nada, absolutamente nada, explicava o fato de ele ter ouvido seu próprio nome. O corredor seguia até uma sala parcialmente iluminada, pela lua que atravessava uma janela quebrada. O piso estava coberto por cacos de vidro, folhas secas e... algo que Daniel não conseguiu identificar de imediato. Ele aproximou a lanterna e sua respiração acelerou. Eram fotos, centenas delas. Retratos antigos, amarelados, alguns rasgados no meio, outros completamente queimados nas bordas. Todos espalhados pelo chão, como se tivessem sido arremessados ali com violência. Daniel se agachou, puxando uma das fotos com dedos trêmulos. Era uma imagem de família. A família Armon, talvez. Mas o rosto da mulher havia sido arranhado repetidas vezes, até desaparecer completamente. Ele pegou outra. O mesmo padrão. Sempre alguém sem rosto. Isso não estava nos relatórios. Sussurrou. De repente, a lanterna piscou. 1, 2 vezes. Depois apagou por completo. O coração de Daniel disparou. Ele bateu a lanterna com a palma, tentando fazê-la voltar. Nada. O breu absoluto tomou conta da sala. Foi então que outro sussurro veio. Não um nome desta vez. Era mais longo, mais arrastado, mais consciente. Como alguém falando direto no ouvido dele. Você voltou. Daniel se virou rápido, braços erguidos no escuro, buscando qualquer fonte de ameaça. Não enxergava nem suas próprias mãos. A respiração dele ficou pesada, audível, quase desesperada. Quem está aí? Gritou, embora sua voz soasse pequena, abafada, como se as paredes estivessem absorvendo o som. O chão rangeu ao lado dele, depois atrás, depois mais perto. Passos leves, como pés descalços andando em madeira fria. Daniel recuou até bater com as costas na parede. A textura áspera do reboco descascado arranhou sua camisa. Ele começou a tatear nos bolsos até encontrar a lanterna reserva presa no cinto. Com dedos trêmulos, a ligou. A luz revelou a sala novamente. Vazia. Nenhum sinal de movimento. Nenhuma presença. Nenhuma figura. Mas as fotos... As fotos tinham mudado de lugar. Agora elas formavam um rastro, como um caminho cuidadosamente organizado que seguia para um corredor lateral escuro. Isso não é possível. Daniel sussurrou, enquanto a insegurança começava a corroer sua coragem inicial. A câmera presa ao peito registrava tudo. A luz vermelha ainda piscava. Parte dele queria ir embora imediatamente, mas outra parte, mais teimosa e orgulhosa, lembrava que ele precisava dessas imagens. Precisava provar que aquilo tudo era real. Seguindo o rastro de fotos, Daniel atravessou o corredor estreito. O ar ficou mais frio, muito mais frio. Sua respiração começou a sair em pequenas nuvens brancas, como se estivesse no meio do inverno. A temperatura caiu tão rápido que sua pele arrepiou do pescoço aos braços. No fim do corredor havia uma porta semi-aberta. A madeira estava marcada por arranhões longos, profundos, como se algo tivesse tentado sair dali com desespero.
Daniel encostou a mão na porta. Ela estava gelada, um gelado úmido, quase pegajoso. Ele empurrou devagar. A porta abriu com um rangido doloroso, revelando um quarto infantil, pequeno, abandonado. O papel de parede descascado mostrava desenhos de estrelas, luas e brinquedos coloridos. Um berço tombado ocupava o lado esquerdo, e no chão havia uma pequena caixa de música partida ao meio. Daniel entrou, iluminando o ambiente enquanto narrava com voz baixa. Esse deve ter sido o quarto da criança. Segundo registros, a família Armon tinha uma filha de 4 anos. Antes que ele terminasse, a caixa de música, quebrada, sem corda, sem mecanismo, emitiu um único som metálico, como uma nota isolada tocada forçadamente. Daniel congelou de novo. A caixa tocou de novo, e de novo, e de novo. Uma melodia lenta, deformada, arranhada, como se algo dentro dela tentasse funcionar apesar de estar morto há décadas. A câmera vibrava com a mão trêmula de Daniel. Ele recuou 2 passos, mas pisou em algo que rolou sob seu pé. Quando iluminou o chão, viu mais fotos. Só que dessa vez eram recentes. Fotos dele, do carro dele chegando, dele abrindo a porta, dele entrando na casa, tiradas há minutos. Isso não é real. Ele arfou, recuando até encostar na parede. A caixa de música parou, e um sussurro suave preencheu o quarto. Um sussurro infantil. Você veio brincar comigo? E então, atrás dele, algo tocou seu ombro. O toque no ombro de Daniel não foi agressivo. Foi leve, leve demais, como a mão pequena de uma criança encostando suavemente. Mas o frio que percorreu suas costas foi tão intenso que quase tirou seu ar. Ele girou a lanterna imediatamente. Nada. O quarto estava exatamente como antes. O berço tombado, o papel de parede rasgado, a caixa de música imóvel. Mas algo havia mudado de forma sutil. O ar parecia mais pesado, mais vivo, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração junto com ele. A lanterna começou a tremer em sua mão. Eu não quero brincar, Daniel sussurrou sem perceber que falava alto. O sussurro infantil voltou, mais nítido, mais perto. Mas você veio até aqui? Daniel engoliu seco. A câmera vibrava em seu peito com o ritmo descompassado de seu coração. Cada instinto gritava para sair do quarto, sair da casa, sair da maldita cidade. Mas suas pernas não obedeciam. Ele estava congelado. A caixa de música tocou uma nota curta, depois outra e outra. A melodia voltou a se formar, quebrada, arranhada, como um brinquedo possuído por mãos invisíveis. Na parede, atrás do berço, Daniel percebeu algo que não estava ali minutos antes. Riscos, muitos riscos, marcas feitas com algum objeto pontiagudo. Ele se aproximou devagar, iluminando com cuidado. Os riscos formavam uma frase repetida dezenas, centenas de vezes. Deixe-me sair. O estômago de Daniel virou. Ele deu 2 passos para trás, ofegante. Era impossível, era absurdo, era... Um barulho forte o interrompeu. Pá! A porta do quarto bateu com violência, trancando-se sozinha. A batida ecoou como um tiro, fazendo Daniel soltar a lanterna. Ela rolou pelo chão, criando um círculo de luz que girava lentamente. Não! 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 Daniel correu até a porta, puxando a maçaneta. Abre! Abre agora! A madeira tremia nas mãos dele, mas não se movia nem 1 milímetro. Era como se algo do outro lado pressionasse, impedindo a saída. A caixa de música acelerou sua melodia, tocando de forma mais alta, mais histérica, mais urgente. O quarto inteiro parecia pulsar com ela. Então, as luzes da lanterna pararam de girar. A luz fixou-se em um ponto específico do chão. Um par de pés, pequenos, descalços, parados atrás dele. Daniel virou o rosto lentamente, como se seu pescoço estivesse coberto por concreto. A lanterna iluminava os dedos sujos, enegrecidos, e acima deles,
Nada. A sombra projetada na parede era de um corpo infantil completo. Mas não havia corpo diante dele, apenas pés e sombra. A voz infantil sussurrou mais perto do que nunca. Não olha para mim. Daniel fechou os olhos com força. As lágrimas escorreram sem que ele percebesse. Por favor, murmurou. A criança, ou a coisa que imitava uma criança, continuou. Você prometeu voltar, lembra? Eu nunca estive aqui antes. Daniel balbuciou, apavorado. A risada que veio em seguida não era infantil. Era distorcida, grossa, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo por uma garganta que não existia. Ah, Daniel, você sempre volta. As palavras o acertaram como um soco. Ele sentiu as pernas tremerem. Sentiu náusea, tontura, pânico absoluto. O ar ficou tão gelado que parecia cortar sua pele. E então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A caixa de música parou. Os sussurros cessaram. O silêncio preencheu o quarto. E a porta se abriu lentamente, emitindo um rangido agonizante. Daniel não esperou o convite. Ele correu. Correu pelo corredor, tropeçando nas fotos, batendo nos móveis tombados. O som da câmera balançando em seu peito fazia um tac-tac-tac desesperado. A casa parecia mudar ao seu redor. Corredores mais longos, sombras mais densas, portas que antes estavam abertas agora estavam fechadas. Ele alcançou o hall de entrada e finalmente viu a porta principal, escancarada. A saída, a liberdade. Daniel correu em sua direção como se a vida dependesse disso. Porque dependia. Mas antes que chegasse, a voz infantil ecoou pela casa inteira, pela madeira, pelo teto, pelas paredes. Se você sair, eu vou junto. Daniel travou no meio do caminho. E foi aí que ele percebeu. A sombra atrás dele, projetada no chão pelo luar da porta aberta. Não era só a dele. Havia outra sombra segurando sua mão. A mão que ninguém tocava. A voz falou de novo, agora atrás de sua orelha. Não me deixa. Aqui. E os dedos gelados começaram a entrelaçar os dele. Os dedos invisíveis apertavam a mão de Daniel com força crescente. Uma força incompatível com o tamanho dos pés que ele havia visto. O toque era gelado, quase líquido, como se aquela presença não tivesse forma definida. A respiração dele ficou presa na garganta, os pulmões recusando ar enquanto o desespero engolia sua sanidade. A porta de saída continuava aberta, a luz da lua banhando o hall como uma rota de fuga divina. Era só correr, só atravessar, só soltar. Mas a sombra unida à dele no chão se mexeu. Aproximou-se mais e algo puxou seu braço de volta. Não solta, murmurou a voz, agora grave, rouca, ressoando como se viesse do subsolo da casa. Daniel gritou e tentou se livrar, mas a presença o puxava para trás, com movimentos bruscos, quase convulsivos, como se tentasse arrastá-lo para dentro da escuridão que rodeava a escada do segundo andar. Me deixa ir, ele berrou, arrancando a câmera do peito para tentar bater no ar. No nada, no que estivesse ali. De repente, todas as portas da casa bateram ao mesmo tempo. Cada uma, todos os cômodos. O som ecoou como explosões abafadas, reverberando pelo hall, estremecendo o chão sob seus pés. O ar vibrou e uma pressão monstruosa tomou o ambiente. Uma força que parecia empurrá-lo para baixo, como se a casa tentasse esmagá-lo de dentro. O sussurro virou grito. Não! Mas o grito não vinha de Daniel. Vinha do andar de cima, depois da sala à esquerda, depois do corredor, depois do espaço atrás dele. Era uma cacofonia de vozes, masculinas, femininas, infantis, todas gritando ao mesmo tempo, como se dezenas de bocas gritassem através das paredes. Daniel tentou correr, mas o chão sob ele se deformou, como se estivesse respirando. As tábuas se contorceram, estalaram, abriram fendas estreitas,
que pareciam tentar capturar seus pés. A porta principal começou a fechar sozinha, lenta, mas inevitavelmente. Não! Daniel lançou o corpo contra ela, usando a força inteira dos ombros para impedir que fechasse. A madeira vibrou como se empurrada por centenas de mãos invisíveis. Do corredor atrás dele, passos começaram a correr. Muitos passos, alguns leves, alguns arrastados, alguns impossivelmente pesados como patas. As vozes gritavam agora seu nome, cada sílaba dilacerando o ar. Daniel! 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 A porta continuava sendo empurrada. Uma brecha ainda deixava escapar o ar frio da noite. Só alguns centímetros, mas era o suficiente. Se ele conseguisse... Algo agarrou seu tornozelo. A unha, ou garra, era longa. A pressão, brutal. Daniel caiu de joelhos, batendo o rosto no chão. A dor explodiu em sua testa, mas ele nem sentiu direito. O pânico apagava qualquer outra sensação. Ele chutou para trás, tentando se livrar daquilo. Outro puxão, mais forte. Ele foi arrastado alguns centímetros para dentro da casa. As tábuas arranharam sua pele, arrancando tiras de tecido e carne. Sai! Me solta! Daniel urrava, chutando com desespero. A lanterna escorregou de sua mão e girou no chão, projetando luzes frenéticas pelas paredes e teto. Por um breve instante, a luz pegou algo no corredor. Uma figura, infantil, imóvel, de cabeça baixa. O cabelo caía como uma cortina escura e molhada, cobrindo o rosto. As mãos pendiam ao lado do corpo, mas a sombra projetada atrás dela não combinava com sua forma pequena. Era enorme, deformada, retorcida. E ela levantou o rosto. Daniel não conseguiu ver detalhes, apenas o suficiente para desejar que nunca tivesse olhado. O rosto parecia ter sido rearranjado por alguém que não entendia a anatomia humana. Olhos onde não deveriam estar. Fendas que se abriam no lugar da boca. Um sorriso que subia até as têmporas. Ela falou, mas não com voz infantil, com todas as vozes ao mesmo tempo. Se você sair, eu fico sozinha. Não me deixe aqui. Não de novo. Não outra vez. Daniel finalmente percebeu. Ela não queria brincar. Ela queria companhia, parceiro, hospedeiro, sucessor ou vítima. Ele reuniu toda a força que restava. Puxou sua perna com brutalidade, ignorando a pele arrancando. Esticou o braço em direção à porta quase fechada e cravou os dedos na fresta. A figura moveu-se pela primeira vez. Um movimento rápido, impossível, como um salto sem impulso. Ela atravessou o corredor como se flutuasse, chegando a centímetros dele, num piscar de olhos. A sombra atrás dela abriu-se como uma boca gigante. Daniel berrou com tudo dentro de si e puxou o corpo contra a porta, usando cada músculo, cada fragmento de coragem, cada segundo de vida que queria preservar. E então, o vento lá fora soprou. A porta abriu meio centímetro, mas o suficiente. A luz da lua atingiu o rosto da criatura. Ela gritou, agora com apenas uma voz, mas tão aguda que parecia estilhaçar vidro. A garra no tornozelo desapareceu. As sombras recuaram. A casa estremeceu como se estivesse viva e furiosa. Daniel empurrou a porta com desespero e, num impulso final, jogou-se para fora da casa, rolando pela varanda até cair na terra úmida. Atrás dele, a porta bateu. Não com força, mas com intenção, como se dissesse: depois você volta. Daniel caiu na terra molhada de joelhos, engolindo o ar como se tivesse ficado minutos submerso. O frio da noite não se comparava ao frio que ainda percorria seus ossos. A câmera pendurada no peito tremia, junto com sua respiração descontrolada. Ele lutou para ficar de pé, mas suas pernas falhavam como se não fossem mais dele. A casa permanecia totalmente silenciosa atrás dele. Nenhum sussurro, nenhum passo, nenhuma voz. Aquela quietude absoluta
era mais perturbadora do que todo o caos que havia vivido minutos antes. A adrenalina começou a ceder, cedendo lugar a uma dor latejante no tornozelo. Quando Daniel abaixou a calça para examinar, viu marcas profundas. Mas não eram arranhões comuns. Eram longas, paralelas, e tinham algo estranho. Não pareciam feitas com garras, pareciam feitas com dedos, 5, finos, frios, inumanos. Isso não pode, murmurou tentando recuperar o foco. Precisava sair dali. Entrou no carro com o corpo trêmulo, ligou o motor e acelerou sem olhar para trás. O retrovisor mostrava a casa se afastando. Mas, por um momento, apenas por um instante, Daniel jurou ver uma figura na janela do segundo andar. Pequena, imóvel, o rosto oculto pela escuridão. Quando piscou, havia sumido. A estrada solitária parecia mais escura do que antes, como se a noite ao redor estivesse pesada. A cada curva, Daniel verificava o banco de trás com o canto do olho. Medo de não estar sozinho no carro. Só quando alcançou a rodovia principal, conseguiu respirar com mais regularidade. Após quase uma hora dirigindo, parou no acostamento. Desligou o carro e desabou no volante, chorando silenciosamente. O que tinha acontecido na casa Armon? Era real? Era psicológico? Era algo que não deveria ter sido despertado? A câmera ainda estava em seu peito, gravando. As imagens podiam confirmar tudo. Podiam provar que ele não enlouqueceu. Podiam mostrar ao mundo o que acontecia naquela casa amaldiçoada. Com dedos trêmulos, Daniel pegou a câmera e ligou para visualizar os arquivos. A tela acendeu. Arquivo 01, hall de entrada. Arquivo 02, sala de jantar. Arquivo 03, quarto infantil. Ele clicou no primeiro. A imagem surgia trêmula em primeira pessoa, registrando sua entrada no hall. Havia som ambiente, o vento, o piso rangendo, sua respiração. Normal. Tudo parecia normal. Então, ao fundo, um sussurro quase inaudível. Daniel. Seu corpo arrepiou na hora. Ele avançou para o próximo arquivo. A sala, as fotos no chão, sua lanterna falhando, seu próprio pânico evidente. Mas agora, algo novo. Nas gravações, uma segunda respiração acompanhava a dele. Um ritmo mais rápido, mais curto, quase como de uma criança ansiosa. Sempre atrás dele, sempre perto demais. Ele acelerou para o arquivo do quarto infantil. A caixa de música tocando sozinha. As fotos recentes. O sussurro da criança. Na gravação, a lanterna capturava o momento em que ele viu os pés pequenos no chão. Mas na imagem, não havia pés. Havia apenas sombra. Uma sombra pequena, ligada a uma sombra maior atrás dela. A voz aparece claramente no áudio. Você veio brincar comigo? Daniel fechou os olhos com força, engolindo o terror que subia pela garganta como bile. Estava decidido. Ia apagar tudo. Ia esquecer tudo. Ia enterrar aquilo no fundo da mente e nunca mais se aproximar daquela região. Mas antes que pudesse apertar qualquer botão, a câmera vibrou em sua mão. A tela piscou e um novo arquivo apareceu no final da lista. Algo que não existia antes. Arquivo 04. Fora da casa. Daniel sentiu o coração congelar. Suas mãos tremiam tão forte que ele quase deixou o aparelho cair. Respirando com dificuldade, selecionou o arquivo. A imagem abriu. Era ele, saindo da casa, correndo, desesperado. Mas havia algo impossível. A gravação não era em primeira pessoa. Era de alguém filmando através da janela da casa. A câmera mostrava Daniel fugindo pela varanda, tropeçando, correndo para o carro. Revelava com clareza uma pequena figura encostada no batente da porta. A mesma criança, de cabeça baixa. E então, no vídeo, a criança levanta o rosto, olhos vazios, boca rasgada, a sombra gigante atrás. Ela levanta a mão e acena, devagar, suave, como se dissesse até logo. O vídeo termina, a tela fica preta
E então, na escuridão, surge uma última frase em letras vermelhas, como se fosse escrita por dentro da câmera. Eu disse que viria com você. Daniel soltou um grito sufocado, largou a câmera no banco do passageiro e ligou o carro às pressas. Acelerou sem olhar para os lados, sem pensar, sem respirar direito, apenas fugindo. Mas enquanto dirigia, algo chamou sua atenção. O retrovisor. No início, parecia só um reflexo distorcido. Mas quando ele focou, viu, no banco traseiro, uma silhueta pequena, imóvel, com a cabeça encostada no encosto do banco. A criança. Ele desviou o olhar imediatamente, implorando a si mesmo para não olhar de novo. Mas seus olhos se moveram sozinhos, como se puxados por um instinto horrível. No retrovisor a criança sorria. Um sorriso cheio demais, alto demais, anormal demais. E falou com a voz mais suave e amigável possível. Agora, posso ficar com você? O carro apagou sozinho. O vídeo da câmera reiniciou sozinho. E a casa Armand, silenciosa no retrovisor distante, parecia observar tudo.